Olá! Vamos agora fazer um resumo da aula do capítulo Recursos e Estrutura do Sistema Operacional, sintetizando alguns conceitos fundamentais para que possamos prosseguir nossos estudos a partir desse capítulo. Vamos lá? Gerenciador de tarefas. Como vimos na aula passada, o sistema operacional pode executar várias tarefas ao mesmo tempo, mas para que isso aconteça, é necessário um gerenciador de tarefas. Ele é responsável por gerenciar a ordem em que os processos serão executados pelo sistema operacional. Cada processo em execução utiliza uma quantidade de memória RAM. Quando a memória física fica saturada, o sistema operacional ativa a memória virtual, que é uma área do disco rígido utilizada como memória. A memória virtual funciona assim. Quando a memória RAM está acabando, o sistema operacional cria um arquivo no HD, no qual armazena as informações mais antigas guardadas na memória RAM. Isso libera um espaço de memória que permite ao usuário terminar a tarefa que estava executando. No Linux, a memória virtual também é conhecida como memória de troca ou área de swap. Estrutura geral de compiladores. As linguagens de programação de alto nível, como Java, C e Pascal, utilizam compiladores, mas existem também as linguagens interpretadas, como é o caso do HTML, PHP, onde os códigos são executados no momento em que o usuário solicita. Gerenciador de serviços. Os serviços são ativados automaticamente, mas como precisam de memória RAM para rodar, podem ser desativados para melhorar o desempenho da máquina, como mostrado no exemplo. Manipulando diretórios no Windows. O diretório ou pasta é um importante recurso para organizarmos a nossa área de trabalho. A figura apresenta os diretórios com supostas pastas ao lado do seu nome e os arquivos são representados como documentos do usuário. Existem duas formas de trabalharmos com diretórios. Uma delas é no Windows Explorer, utilizando o mouse para criar e manipular os arquivos e diretórios. A outra forma é no prompt de comandos, digitando a sintaxe do comando desejado. Nesta aula, vamos criar uma estrutura de diretórios utilizando o prompt de comando. Para isso, acesse-o conforme a figura, clicando em Iniciar, Todos os comandos, Acessórios, Prompt de comando. Principais comandos. Antes de darmos início ao nosso trabalho no prompt de comando, vamos conhecer a sintaxe e a função dos comandos. Na primeira tabela, temos os comandos de diretórios. O comando md é usado para criar um diretório ou pasta. O comando cd é usado para acessar um diretório ou pasta. O rd é usado para apagar uma pasta ou diretório e o comando dir é usado para listar todo o conteúdo existente dentro de uma pasta, exibindo seu nome, tamanho e data de criação. A tabela seguinte representa os comandos usados para trabalharmos com os arquivos e pastas existentes no diretório desejado. O comando copy-com é usado para criar arquivos do tipo texto. Sua sintaxe é seu nome seguido do nome do arquivo a ser criado. O comando copy é usado para copiar arquivos entre as pastas. Sua sintaxe é seu nome seguido do local onde se encontra o arquivo de origem e para onde ele será enviado, destino. O comando move é parecido com o copy. Ele é usado para mover arquivos entre as pastas. Para isso, digite o seu nome seguido da origem do arquivo e o destino para onde será enviado. O comando rem é usado para renomear um arquivo, ou seja, trocar o seu nome. Para isso, digite o nome do comando, o nome antigo e o nome novo do arquivo. O comando del é usado para deletar arquivos. Para isso, digite o comando e o nome do arquivo a ser deletado. O comando cls é usado para limpar a tela do prompt de comandos. Bem, agora vamos testar esses comandos criando uma estrutura de diretórios. Partindo da unidade C, encontramos a pasta Info, Lógica e Redes. Dentro da pasta Lógica, temos os arquivos ezer1 e ezer2. E na pasta Redes, temos os arquivos lista1 e lista2. Primeiramente, vamos criar as pastas digitando na unidade C, a raiz, o comando md, seguido do nome da pasta.
Para criarmos as pastas lógica e redes, devemos seguir o caminho da estrutura, colocando a pasta info antes das pastas lógica e redes. Agora vamos criar os arquivos das pastas lógica e redes. Para criar os arquivos, vamos usar o comando copycon. Para isso, vamos digitar o nome do comando copy e o caminho da estrutura, seguido do nome do arquivo exer1. Para gravar o arquivo, pressione as teclas Ctrl e Z simultaneamente e Enter aparecerá uma mensagem que o arquivo foi criado. Faça o mesmo procedimento para criar os arquivos exer1, lista1 e lista2. Observe a figura para verificar a forma como os comandos foram executados. Para acessarmos o diretório lógica, vamos utilizar o comando cd. Para acessá-lo, é preciso digitar todo o seu caminho, ou seja, cd info/invertida lógica e Enter. Podemos observar que o prompt apresenta o nome das pastas digitadas, indicando que estamos nessa pasta. Para verificar o conteúdo da pasta, vamos usar o comando dir, que irá exibir os arquivos existentes na pasta exer1 e exer2, indicando a data e hora de criação. Para retornar à raiz, vamos digitar o comando cd/invertida e estaremos de volta à unidade C. Para apagarmos os arquivos exer1 e exer2, vamos usar o comando del. Para isso, vamos digitar del, o caminho onde estão os arquivos, no caso info lógica, e o nome do arquivo exer1. Fazer o mesmo para apagar o arquivo exer2. Para renomear o arquivo lista1, vamos usar o comando rem. Então, digitamos o rem, o caminho do arquivo, que nesse caso é info/redes, o nome antigo, lista1, e o novo nome, lista2. Para listarmos o diretório redes, vamos usar o comando dir. Para isso, digitamos dir e o caminho da pasta, info/redes, e teremos o arquivo aula1 renomeado. Para copiarmos o arquivo aula1 para a pasta lógica, vamos usar o comando copy. Para isso, digitamos copy, o local de origem, nesse caso é info/invertida redes, /invertida aula1, e o local de destino, info/invertida lógica. Feito isso, teremos o arquivo aula1 copiado para a pasta lógica. Para movermos o arquivo lista2, vamos usar o comando move, seguido do caminho onde se encontra o arquivo. Neste caso, é info/invertida redes, /invertida lista2, e o local de destino, indicando info/invertida lógica. Para confirmar que o arquivo foi movido, vamos usar o comando dir, digitando dir info/invertida redes. Podemos perceber que o arquivo não se encontra mais nesse diretório. Agora vamos digitar dir info/invertida lógica e podemos notar que o arquivo lista2 encontra-se nesta pasta. Podemos concluir, então, que os arquivos movidos são retirados das pastas de origem e direcionados para outra pasta. Para apagarmos diretórios, precisamos primeiramente eliminar todos os arquivos e pastas do diretório redes. Então, vamos usar o comando dir para listar esse diretório. Com isso, verificamos que temos um arquivo com o nome de aula1. Para apagarmos o arquivo aula1, vamos usar o comando del, seguido do local do arquivo e seu nome. Então, vamos digitar info/invertida redes, /invertida aula1, pois esse arquivo teve o seu nome modificado. Eliminados todos os arquivos e pastas, agora podemos apagar o diretório redes digitando rd redes, ou seja, a pasta redes foi eliminada. Para a execução da atividade, é importante acompanhar a realização dos comandos criados na apresentação da aula, pois assim você não encontrará dificuldades para a resolução da atividade. Nesta aula, você conheceu os comandos para manipularmos diretórios através do sistema operacional Windows. Na aula presencial, você irá realizar o mesmo trabalho com comandos de manipulação do Linux.
Mas lembre-se, esta apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas. Um grande abraço e até a próxima!